A professora Leudilene, do Liceu Vespertino. Hoje vamos continuar nossa revisão sobre função quadrática ou polinomial do segundo grau. Estamos na terceira aula. Tá? Hoje vamos falar sobre conjunto imagem. Conjunto imagem. O conjunto imagem da função do segundo grau está associado ao seu ponto extremo, ou seja, a ordenada do vértice. Observe o gráfico da função f que é dada pela lei de formação f de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 2. Observe que o vértice dessa função é dado por quem? Bem, aqui temos o vértice da função e sabemos que a coordenada do vértice é dada por menos b sobre 2a, a coordenada x, e a coordenada y por menos delta sobre 4a. Tá? Este é o vértice. O que vai ser a imagem? A imagem ela está associada a esse vértice. Tá? Então, a imagem são todos os números no eixo dos y, tá? São todos os números no eixo dos y, são todos os números no eixo do y, ou seja, esses números aqui são números reais, tá? No eixo dos y, de maneira que quem é a coordenada y do vértice? A coordenada y do vértice é 11 sobre 4, tá? 11 sobre 4. Então, a imagem são todos os números que são menores ou iguais a 11 sobre 4. Essa é a imagem. Então, a imagem ela está associada a quem? Ao valor do y do vértice, tá? Nesse caso aqui, como a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, ou seja, o A é menor do que zero, o que acontece? Eu vou ter esse ponto aqui, que vai ser o ponto máximo, e todos os valores da imagem vão ser o quê? Menores do que esse ponto máximo, tá? Próximo exemplo, observem o gráfico dessa função. Tá? F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. O que acontece? Esse A aqui é igual a 1, que é maior do que 0. Tá? Se A é maior do que 0, temos o quê? Que a parábola ela tem concavidade voltada para onde? Para cima. Parábola com concavidade voltada para cima. Tá? E quem vai ser a imagem? Aqui sabemos que é o vértice, bem, aqui temos o vértice. O vértice sabemos que tem a coordenada x menos b sobre 2a e a coordenada y menos delta sobre 4a. E quem vai ser a imagem? A imagem vão ser todos os valores, tá? Aqui, quem é a coordenada y do vértice? A coordenada y do vértice é menos 4. Então, a imagem é formada por todos os valores que são o que? Maiores ou iguais a menos 4. Todos esses valores aqui são a imagem. Tá? Os valores aqui do eixo dos y. Lembrando que imagem é um subconjunto do contradomínio. O contradomínio a gente coloca no eixo dos y. Tá? Então, tem a imagem. Esse ponto aqui a gente vai ver mais tarde, que são pontos... o vértice ele vai me dizer se a função ela tem ponto de máximo, ou tem valor máximo ou tem valor mínimo. E nesse caso aqui, é o valor mínimo da função. Tá? Então, quem vai ser a imagem? Vai ser todos imagem em M de F. Imagem é igual a quem é formado pelo conjunto dos y, ou seja, são todos os números que estão no eixo dos y, e eles pertencem aos reais, tal que esse y é o que? Maior ou igual a menos 4. São todos esses números aqui que são maiores ou iguais a menos 4, tá?
extremos. Pontos extremos. Já vimos que se o A for maior do que zero, a parábola tem o quê? Com cavidade voltada para cima, tá? Se A for maior do que zero, nossa parábola tem concavidade voltada para onde, gente? Para cima. Se A for maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. E se A for menor do que zero, bem que temos, se A for maior do que zero, parábola com concavidade voltada para cima. E aqui eu tenho o meu vértice, certo? Bem aqui temos o vértice. E se A for menor do que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Aqui de amarelinho, a parábola com concavidade voltada para baixo. E aqui está o meu vértice, tá? Então, de vermelho, A maior do que zero, parábola com concavidade voltada para cima. De amarelo, A menor do que zero, parábola com concavidade voltada para baixo, certo? Como pode perceber, o y do vértice representa o valor extremo da função, ou seja, o maior ou menor valor da imagem. Então, quem é o y do vértice? A gente já sabe que o y do vértice, a gente sabe que as coordenadas do vértice é quem? É menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, certo? Então, aqui eu tenho o y do vértice, bem aqui eu tenho quem? Esse valor aqui, na verdade, é menos delta sobre 4a. O maior valor que a função pode assumir. E esse aqui eu vou ter o quê? Um ponto extremo, o maior valor que a função pode assumir. Então, eu vou ter o quê? Ponto máximo, valor máximo, tá? Esse aqui é o valor máximo, certo? Valor máximo. A menor do que zero, a parábola, a função ela vai ter valor máximo, tá? E se o A for menor do que zero, bem aqui o meu vértice também vai ser um ponto extremo, tá? E aqui, sabemos que a coordenada do vértice é a mesma lá de cima, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, bem aqui eu tenho o meu y do vértice, menos delta sobre 4a. Ok? Se A for menor do que zero, sabemos que ela tem concavidade voltada para baixo. E se A for menor do que zero, eu vou ter o quê? O valor máximo, bem que é o valor. Se A for menor do que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo, eu vou ter o valor máximo. E se o A for maior do que zero, eu tenho a parábola com concavidade voltada para cima, e o meu valor vai ser o valor mínimo, tá? O y do vértice vai ser o valor mínimo que a função pode assumir, tá? Mais uma vez, A maior do que zero, bem aqui de vermelhinho, A maior do que zero de vermelhinho, a parábola tem concavidade voltada para onde? Para cima. E eu vou ter o quê? O y do vértice menos delta sobre 4a, ele vai ser o valor mínimo que a função pode assumir. Agora, de amarelinho, se A for menor do que zero, a parábola tem o quê? Concavidade voltada para baixo. E o meu y do vértice vai ser esse valor aqui. Ou seja, vai ser o maior valor que a função pode assumir. Então, aqui, valor máximo, A menor do que zero, eu vou ter valor máximo, tá? E aqui, valor máximo. Esse vai ser o meu valor máximo. Eu vou ter x vai ser o ponto de máximo e o y do vértice vai ser o valor máximo. Então, x do vértice será o ponto de máximo, valor da função, e o y do vértice vai ser o valor máximo, tá? X do vértice será o ponto de máximo, o valor da função, tá? E o valor máximo vai ser y do vértice. O y do vértice será o valor máximo. Então, tem ponto de máximo e valor máximo. O x do vértice é ponto de máximo, e o y do vértice é valor máximo, e o máximo é justamente o vértice, tá? Agora, se o A for maior do que zero, eu vou ter o quê? O valor mínimo. O vértice vai ser o mínimo da função. O ponto de mínimo vai ser o x do vértice.
e o valor mínimo vai ser o y do vértice, tá? Então, x do vértice será o ponto de mínimo, valor da função, e y do vértice será o valor mínimo da função. Agora, podemos analisar tudo isso que a gente estudou aqui usando o GeoGebra, tá? Então, vamos usar o GeoGebra para verificar tudo que a gente estudou. Vamos lá no aplicativo GeoGebra, tá? Então, aqui. Aqui eu vou digitar a função, colocar um controle deslizante, venho aqui na barra de ferramenta do GeoGebra e coloco um controle deslizante, tá? Meu primeiro controle deslizante é A, ele vai estar variando de menos 5 a 5, colocar um outro controle deslizante, assumir o valor de B, tá? Também variando de 5 a 5, e o outro controle deslizante para assumir o valor de C. Também variando de 5 a 5, tá? Vou digitar a lei de formação da função quadrática aqui na barra de entrada, tá? Qual é a lei de formação da função quadrática? Lei geral é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Aqui eu tenho a minha lei de formação da função quadrática, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar o ponto de vértice, tá? Então, o ponto do vértice, quem é o ponto do vértice? O ponto do vértice é formado pela coordenada. Quais são as coordenadas do vértice? É menos B dividido por 2A, menos B dividido por 2A, e menos delta. Não, antes de eu colocar o ponto do vértice, vamos logo colocar o valor de delta. Quem é delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Esse é o valor de delta. Agora eu vou colocar o meu vértice. O meu ponto de vértice é formado por menos B sobre 2A. A segunda coordenada x é menos delta dividido por 4A. Esse é o meu vértice. Agora eu quero saber o ponto, vou colocar o ponto onde a parábola corta o eixo dos y. Ponto onde a parábola corta o eixo dos y. Sempre quando corta o eixo dos y, a primeira coordenada é 0, a coordenada x é 0, e fica 0, corta o eixo dos y em f de 0, 0 e f de 0. F de 0. Próximo ponto que eu vou colocar aqui são as raízes. As raízes. Ponto das raízes. Um ponto que é formado por quem? A primeira raiz é menos formado por menos B mais menos B
mais raiz de delta, né? Que é RT, raiz de delta sobre 2A dividido por 2A, certo? Vírgula, a coordenada y é 0, tá? Esse é a primeira raiz. Não deu certo, então vamos voltar aqui e escrever. Aqui. Menos, primeira raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2A, vírgula, a coordenada y que é 0. Essa é a minha primeira raiz. O ponto está aparecendo como indefinido, vou tentar mais uma vez, tá? Então, ponto é de coordenadas menos b mais QRT raiz de delta, tá? Dividido por 2A, fecha, vírgula, 0. Tudo bem, então vamos analisar aqui. O ponto não está aparecendo, mas vamos analisar aqui a função. Por exemplo, se A for, aqui no caso está positivo, né? A está positivo. Tá? Quando a aqui, observe qual é o valor de A, 0,4. Se o valor de A é 0,4, o que acontece? A é positivo, consequentemente a parábola ela tem o que? Com cavidade voltada para cima, tá? Aqui, o valor de delta, quem for o valor de delta? O valor de delta foi negativo, né? Menos 0,6, negativo. Se o valor de delta é negativo, observamos aqui no gráfico que ele não toca o eixo dos x, tá? Não toca o eixo dos x. Então, nesse caso, não existe raízes reais, tá? E aqui, o gráfico, ele está tocando o eixo dos y no ponto de coordenada 0, 1, tá? Ponto de coordenada 0, 1. Agora, quando o valor de A for negativo, não. Aqui, A ainda continua positivo, tá? A positivo, tá? 0,2. O que aconteceu com o valor de delta aqui? O valor de delta está positivo. Se o valor de delta está positivo, eu vou ter duas raízes. Vamos ver aqui o ponto de intersecção aqui para encontrar essas raízes. Intersecção entre esses dois objetos. Intersecção entre a reta e aqui esse ponto de intersecção. Aqui eu tenho a minha raiz, que é onde o gráfico corta o eixo dos x. Aqui eu vou ter outra raiz, a segunda raiz, que é onde o gráfico corta o eixo dos x. Tá? Nomear esse ponto aqui, vou chamar esse ponto de... vou chamar esse ponto de x1. E esse ponto aqui de x2.
ok? Então, aqui eu tenho as duas raízes. Observe aqui que o valor de A, ele é o quê? O valor de A, observe que esse valor de A aqui, ele está sendo um valor positivo, consequentemente o gráfico tem concavidade voltada para cima. O que aconteceu com o delta? O delta é positivo, consequentemente eu vou ter duas raízes reais, tá? Aqui as minhas duas raízes reais. E aqui o meu vértice é quem? A coordenada do meu vértice, bem aqui, que é o ponto A, botei como sendo ponto A, deu menos 2,5 e a coordenada Y menos 0,25. Tá? Agora vamos mover aqui esses controles deslizantes. Movendo o C, ó, para ter agora, quando o C for movendo o C, não, eu vou colocar um valor aqui para delta, propriedades. Vamos ver que o valor de delta sendo zero. Vou mexer o gráfico de maneira que eu encontre o delta sendo zero. Aqui eu ainda tenho raízes, né? Eu quero que esse ponto A fique exatamente em cima do eixo dos... Eu quero que esse ponto A ele fique exatamente em cima do eixo do X. Quando ele fica exatamente em cima do eixo do X, quando o vértice fica exatamente em cima do eixo do X, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Esse valor de A, ele vai me dizer se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Ó, eu mexendo no A, o que acontece? Se eu mexo no A, a parábola muda de concavidade. Ó, primeiro, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade o quê? Para baixo. Certo? A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Agora aqui, se eu mexo no B, o que acontece? Ó, mexer no B, não muda, não direciona, não muda a concavidade da parábola, mas ela pode ficar o quê? Mais larga ou mais estreita. Agora, mexendo no C, eu vou mexer aonde? Nas raízes, tá? Aqui as raízes estão variando dentro do intervalo de 0, menos 5 e 5, tá? Aqui nesse caso, o que estamos observando? Que a parábola, que a função, ela não toca o eixo do x, então não, o delta ele é negativo. Não existe raiz real. Aqui observamos o quê? Que o delta é maior do que zero, que tem logo a função, ela vai ter duas raízes reais e vai trocar o eixo do x em dois pontos, tá? Agora, se o delta for igual a zero, quero encontrar esse delta igual a zero. Vamos ver se a gente consegue encontrar esse delta igual a zero.
Não, né? Tá difícil. Vou mexer aqui. Aqui, quando o delta é igual a zero, o que, que vai acontecer? O gráfico ele vai tocar o eixo do x em apenas um ponto, tá? Para ele tocar esse eixo do x em apenas um ponto, aqui teria que ser o quê? O A teria que ser 1, né? Vamos tentar colocar o A1. Valor de A, 1. A igual a 1. O valor de B, 4. Vou botar um valor para B, 4. Vou botar um valor para C, 4. Aqui, exatamente, consegui. Delta é igual a zero. Quando o delta for igual a zero, o que, que eu consigo? O que eu observo aqui? Que o gráfico ele corta o eixo do x em apenas um ponto. Ó, observe bem aqui, o delta está igual a zero. Se ele está igual a zero, automaticamente ele vai cortar o eixo em apenas um ponto, certo? E como A é maior do que zero nesse caso, a parábola ela vai ter o quê? Com cavidade voltada para cima, tá? E delta é igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Toca o gráfico em apenas um ponto, tá? Ok? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado.